Todo mundo já está. Meu nome é Jean Habib, boa noite a todos, um dos advogados da defesa do Ítalo. Nós estamos aqui para esclarecer perguntas e dúvidas que existam a respeito da prisão que ele sofreu junto com seu marido, Israel Natan, nessa semana, e nós vamos ficar limitados à questão da prisão. Quaisquer discussões relacionadas ao mérito das acusações, nós vamos deixar para o momento oportuno. Quem quiser começar? Jean Habib. Soletra, por gentileza. S-E-A-N-A-B-I-B. Primeira pergunta. Quem que quer fazer a primeira Quem pergunta? quer fazer a primeira pergunta? Posso começar? Pode. Por favor. Da Rádio Tatiaia, eu gostaria de saber como foi o tratamento dos dois desde o momento que eles foram presos até agora. Como foi o tratamento deles, tanto na prisão, no momento da prisão, né? E também nas audiências de custódia, enfim, todo o processo até agora. Eles foram tratados da melhor forma possível. É claro que é uma situação muito difícil, ainda mais para duas pessoas que, além de inocentes, nunca tiveram qualquer passagem policial. Então é um desafio em si, mas foram tratados bem, de maneira respeitosa, e estão confiantes que a justiça será feita no momento certo. Doutor, em alguns momentos ali no DEIC, a defesa chegou a dizer que a prisão era ilegal. Será que o senhor pode explicar baseado em quê? Eu estava lá no DEIC e acredito que até parte dessas falas tenham partido de mim. De fato, a gente está diante de uma prisão preventiva ilegal, porque a legislação processual penal ela traz requisitos para que uma prisão preventiva seja imposta a uma pessoa. As pessoas precisam entender que a prisão preventiva é a medida mais extrema prevista no nosso ordenamento jurídico. E a lei traz inúmeros requisitos até mesmo que guardam relação com a contemporaneidade. O que é a contemporaneidade? Os fatos precisam ser recentes. A gente está lidando com um procedimento que vem desde 2020, com manifestações favoráveis do próprio Ministério Público, no sentido de que o Ítalo prestava um verdadeiro auxílio para esses menores que participavam do conteúdo produzido. Então, o que não faltam são argumentos de ordem técnica para convergir no sentido de que a prisão ela é ilegal. E é absurdo aquela decisão, porque a gente está lidando com uma decisão sem fundamentação judicial. A decisão que decreta a prisão preventiva do Ítalo, isso é importante que seja dito, assinalado, enfatizado, não é trazido nenhum dado empírico. É só a prospecções no sentido de que há a possibilidade, mas uma decisão de prisão preventiva, ela precisa demonstrar o risco concreto e é o que não foi atendido pelo juiz responsável pela decretação da prisão preventiva. Se me permite até adentrar no que o Dr. Felipe falou, boa noite a todos, Bruno Galhardo. Há na decisão uma fundamentação no sentido de que eles pretendiam fugir, né? Que eles estariam aqui em São Paulo escondidos, homiziados, o que não corresponde à verdade. Até porque uma pessoa que quer fugir, ela não publica nas suas redes sociais a sua localização. Uma pessoa que quer fugir, como foi colocado ali no decreto prisional, ela é falado que teria deixado uma van em plena via pública com os sinais de identificação do Ítalo. Ora, uma pessoa que quer se esconder não vai deixar uma van em via pública com sinais de identificação do Ítalo Santos ali parado na via pública. O normal seria que uma pessoa que quer se esconder escondesse essa van em algum lugar e não deixasse num local público. Então, essa alegação de fuga, ela é desamparada de qualquer elemento concreto. Aproveitando, então qual seria a partir da perspectiva deles, a justificativa para eles terem deixado a Paraíba e terem vindo em Carapicuíba? Na verdade, eles estavam de férias, né? Eles já estavam em São Paulo, né? Acho que o Felipe tem, inclusive, elementos aqui para demonstrar. Quer falar, Felipe? Demonstrar? Assim, quem conhece o Ítalo, quem acompanha o Ítalo, sabe que é uma rotina ele estar no estado de São Paulo. O que não faltam são conteúdos produzidos em Garatá, participações em eventos, em casamentos.
Então, é absurdo tratar o fato dele estar em São Paulo como uma anormalidade. O que há bastante nas redes sociais dele são vídeos, são fotos aqui no nosso estado. É um estado no qual ele até pensava, eu cito, por exemplo, pensava em adquirir uma casa em Garatá. É um estado que ele possui uma relação bem bacana. Então não faz muito sentido esse tratamento de que o Ítalo está em São Paulo seria algo anormal, algo incompatível com a rotina dele. Isso não é verdade, isso não procede. Ítalo é uma pessoa que visita regularmente o estado de São Paulo, seja para passar férias, seja também para compromissos profissionais. Por que a defesa é interessante que eles permaneçam no Tremembé e não aí na Paraíba? É uma questão exclusivamente de segurança. Acho que houve uma distorção na informação. Nós pedimos que ele aguardasse em Tremembé enquanto fosse definida essa questão, porque trata-se de uma questão um pouco mais complexa. Não daria para isso ser definido do dia para a noite. A integridade física dele é o que nos preocupava, justamente por ele ser uma acusação, está sofrendo uma acusação muito grave, ter uma orientação sexual diversa da maioria da população carcerária. Então entendemos pertinente que isso fosse pedido ao juízo. Então, a própria SAP trata a unidade de Tremembé como uma unidade que atende um perfil diferenciado de preso. E aqui a gente tem um perfil diferenciado, seja na ótica que o Dr. Chan trouxe no sentido da sexualidade dos rapazes, mas também a própria repercussão da causa. Os principais casos do nosso estado, na verdade, ou até mesmo do país, pessoas que foram capturadas, presas no estado de São Paulo, nessa repercussão, esperaram ou passam a custódia em Tremembé. Então, o nosso pedido é natural. Ontem o STJ reiterou a decisão do TJ da Paraíba, concordando com a preventiva e rejeitando o habeas corpus. Você pretende recorrer de novo? Nós vamos analisar, mas é importante deixar claro que o STJ não definiu a questão, foi uma decisão inicial que cabe recurso, houve recurso, e isso será decidido mais à frente. Na convocação para essa conta coletiva, foi informado que vocês apresentariam provas inéditas relacionadas ao caso. Que provas são essas? São bilhetes de passagem, tudo que nós não vamos fornecer, nós só vamos demonstrar que foi trazido, inclusive, pelo Dr. Felipe e Dr. Bruno, para evidenciar que a alegação de fuga, que em parte justificaria o decreto de prisão, não se corrobora com a realidade. Pois não. Não, bilhetes de passagem, De viagem. tickets aéreos. Mais de um para o nosso estado, ida e volta, ou seja, a gente volta para aquela resposta inicial, que o Ítalo e também o euro no estado de São Paulo é algo normal na rotina deles. Mas Então, só ela... nesse momento eles estariam aqui por qual motivo? Você falou que era comum eles virem para cá, mas dessa vez é por qual motivo? Férias, foi aniversário do Ítalo dias antes da prisão, ele estava aqui em comemoração, veio visitar alguns amigos, uma coisa perfeitamente normal para um jovem da idade dele. Ele tinha passagem de retorno? Sim, ele tinha esse programa de retorno em muito breve. Estava emitida já. Ele tinha um programa de retorno. Ela tinha pedido ali. Eles foram presos em uma unidade com superlotação, que é bastante comum em São Paulo e no Brasil todo. Eu queria saber como isso impactou eles, a cela, a alimentação, tanto a orientação sexual também, se teve algum episódio na cadeia que deixou a defesa mais preocupada com a integridade física deles. Não, nós não tivemos nenhum episódio que nos preocupou. A prisão, ela é um baque, ela é uma medida muito dura para qualquer pessoa, especialmente para um rapaz como ele, que sofreu muita dificuldade na vida para ganhar o seu dinheiro de forma honesta. Então, é um desafio pessoal para ele, para o marido dele, mas nós temos muita confiança no judiciário, que será revertido em breve. Esclarecimento, por favor. Eu ia perguntar desde quando o Ítalo estava aqui em São Paulo, porque se não me engano o delegado falou que ele tinha chegado aqui na quinta-feira. Ele estava aqui em São Paulo desde A gente quando? tem aqui no roteiro. É que a gente tem que considerar essas idas e vindas. A gente tem um roteiro aqui das viagens do Ítalo e são inúmeras para o nosso estado. Sobretudo quando a gente está diante de um mês no qual ele iria comemorar o seu aniversário aqui em São Paulo. Casamentos de outros influenciadores. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, a última volta dele para João Pessoa, a gente já percebe que, por exemplo, só em agosto, ele mais de uma vez esteve aqui em São Paulo. No domingo ele vai chegar. Sim, no domingo ele já estava por aqui, por exemplo. Então não faz muito sentido essa alegação, esse tratamento de anormalidade que eu passei.
Doutores, Igor da TV Band, peço desculpas se meus colegas já perguntaram e eu acessei agora a coletiva. Vou voltar um pouquinho no tempo e perguntar sobre o primeiro mandado de busca e apreensão. Né? Um endereço trancado, uma máquina de lavar roupas funcionando e uma van, talvez em condições de abandono, claramente com a plotagem sendo retirada, no chão com pedaços da plotagem. O que aconteceu? Por que a plotagem estava sendo retirada da van? Uma van escolar, escolar do HY, né? E pelo Santos, HS. Essa van já havia sido vendida, já não era mais propriedade dele. A casa com a máquina de lavar, ela estava sendo usada pela própria diarista, que estava lavando pano de chão, outras roupas que tinham ficado para trás. Esse mandado expedido pela Vara da Infância e Juventude de João Pessoa, ela tinha a possibilidade de arrombamento, então se os policiais quisessem, poderiam ter entrado no imóvel e verificado que não havia nenhum indício de fuga, muito pelo contrário. Agora, uma casa daquele tamanho, é natural que tenha alguém que vá diariamente para fazer manutenção, que seria impossível ser feito de uma vez só. Então, exatamente por esse motivo que os fatos se encontravam como estavam e houve uma deturpação dessa informação justamente para justificar a preventiva. É a forma como nós encaramos a situação que o senhor me traz. Uma dúvida também. Porque tinham esses jovens que moravam com eles, estavam sempre ali. Inclusive os próprios pais trouxeram que tinham essa autorização deles permanecerem na casa, dormirem por lá. Onde estavam esses jovens, então, depois de que toda a denúncia aconteceu, e enfim, tudo isso se desenrolou? Essa pergunta a gente vai se reservar a não responder, porque ela se confunde com a defesa que nós vamos desenvolver nos próximos dias, então nós não vamos antecipar nenhum fato. Doutor, mas eles, segundo a polícia, eles vieram para São Paulo de carro. Um deles só que veio de carro, um deles. O Israel veio de carro, o Israel não viaja de avião com frequência, ele não gosta, vamos resumir assim. E o Ítalo veio de avião. Isso, vieram separados. As outras pessoas que estavam lá na casa. Isso. Certo. E esses bilhetes de indas e vindas, então tinha um bilhete de volta comprado por Ítalo, é isso? Olha, o que eu posso te garantir é que havia uma frequência razoável para justificar a permanência dele, e é isso que nós estamos trabalhando desde já. Então não tinha uma data para volta, por exemplo? Não, a data estava definida. Qual é? Não, nós ainda não vamos apresentar essa informação, porque, de novo, ela se confunde com o mérito da discussão que nós estamos travando. Mas tanto essa passagem tinha sido comprada quando para a volta dele? Então, volto novamente. Essa questão da passagem de volta nós vamos enfrentar no momento oportuno perante o Poder Judiciário. Foi dito que eles estariam aqui para realizar procedimentos estéticos que seriam feitos em duas jovens que eram menores de idade ainda, se não me engano, a caminho uma outra, essa informação... Não, essa informação não procede. Uma cirurgia, parece que a menina passou por uma cirurgia antes de uma festa de 18 anos. Não, essa informação não procede. Não procede. Não procede. Alguém tem mais alguma pergunta? Eles chegaram a alugar 2 casas, né, nesse período. Assim, a gente que é do estado de São Paulo sabe que Carapicuíba não é exatamente um destino turístico e tal. Por que eles escolheram aquele local para passar as férias? Eles procuravam um lugar mais afastado? Como uma pessoa que advoga bastante para influenciadores, os principais influenciadores do país, isso é fácil para quem acessa bastante o Instagram, grande parte convive lá na região de Carapicuíba, Barueri. Então é bem normal que as férias acabem sendo naquela região, porque é aquilo, os influenciadores, eles interagem entre si. Então é algo bem natural residir ou passar férias naquela região. Lá tem condomínios que todo mundo sabe que são condomínios nos quais vivem inúmeros influenciadores digitais. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá bom já. Confirme seu sobrenome, por favor. Felipe Cassimiro. C-A-S-S-I... você tem? Tá. Claro. Que até ontem o juiz da Paraíba tinha anotado que eles seriam transferidos do quanto antes para lá. Vocês trouxeram essa questão de tudo em breve. Vocês tiveram alguma devolutiva a partir disso? E essa questão da transferência ela é interna entre a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo e a da Paraíba. Então nós não temos acesso a esse tipo de informação. O que nós sabemos é da decisão judicial que você comentou. Então ficamos nesse ponto. Sobre o bloqueio de bens, né, que saiu do trabalho da Paraíba, vocês gostariam de comentar algo? Parece que Não, nós não tivemos acesso à decisão, não é a nossa alçada de atuação, então por hora nós vamos comentar.
Mais alguém? Obrigado.